Vocês me desculpem, mas ele pipocou. Ele é um bananão. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Olha, dá pra botar essa porcaria pra aqui? Brasil! Beleza. Para você que se liga nos Caçadores da Bola, voltamos! E voltamos numa semana muito especial para o futebol brasileiro. Afinal, nesta semana teremos o primeiro tetracampeão da Libertadores. Quem será? Palmeiras ou Flamengo? Um deixará para trás o oponente, o Santos e o São Paulo. Se tornará o primeiro. Um jogo que tem tudo para ser a maior final da Libertadores dos últimos anos. Por quê? Mas já teve daqui a 4 anos. O problema é que os times hoje estão bem mais estruturados, né? São melhores times do que eram em 2021 e nós temos aí a garantia de que vai ser um jogo muito, muito interessante de assistir. Muito bem, mas também temos muita coisa hoje para falar, mas antes eu preciso chamar a minha bancada e dizer, galera, estamos juntos de novo, está acontecendo algo muito bom, os astros estão se alinhando ou não, foi uma confusão a gente conseguir se reunir para fazer a gravação desse episódio de hoje, e para isso eu quero trazer aqui o glorioso Edson Vidal, que é vital para este programa. Boa tarde, meu querido, seja bem-vindo, como você está? E que música foi aquela que o DJ tocou dentro do Beira-Rio, meu irmão? Boa tarde, gurizada. Feliz de estar aí, né, com os astros se juntando para a gente falar de futebol aí, que é a doença de todo brasileiro, especialmente a nossa, né? E, cara, aquela música, eu poderia dizer que aquilo lá foi uma infelicidade, mas o Barcelos, ele é tão incompetente que o cara não sabe contratar jogador, muito menos técnico, Nem DJ. e parece que DJ também não é. E tem mais, ele não sabe contratar quem joga papel picado. Ah, e prateado ainda, né? Depois, que normalmente tem em festa de 15 anos. Né? O que tem de meme de IA, que é o Barcelos e o D'Alessandro dançando valsa de 15 anos. Ah, que visão do inferno, né, cara? Muito bem, está conosco também mais uma vez aqui o nosso comentarista explosivo, o nosso gremista favorito, o gremista que estava comigo quando eu vi o meu Palmeiras perder de virada dentro da arena na última terça-feira. Lucas Rambo, como você está, meu amigo querido? E aí, Charles e Edson, e aí, pessoal, ouvintes, como é que eu posso dizer? Uma palavra para definir meu sentimento: ufa. Ufa. E ali? Estamos na Série A em 2026. Vocês e o 46. Remo. Nós, Grêmio e Remo confirmados na Série A em 2026, né? Então, estaremos lá torcendo pro Grêmio como se não houvesse amanhã. é verdade. E contra o Inter também. Aí eu não vou poder acompanhar vocês, né? Não, mas eu vou no Beira-Rio contra o Remo, com toda certeza. Se tiver Inter e Remo ano que vem, né? Vale lembrar. Grêmio e Remo vai ter. Juventude e Remo não tem. Cara. Um time que não faz. Que não ganha 3 jogos sem o Neymar, em 35 jogos não vai ganhar 3 agora. É isso aí. Sem ele, a finaleira do campeonato. Assim, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, mas quem será rebaixado eu vou cravar aqui. Se eu estiver errado, não deixe de ouvir o podcast, querido ouvinte, porque a gente erra. As previsões nem sempre se cumprem, mas quem vai ser rebaixado é o Vitória, né? Mas assim, vamos lá. Nossa pauta de hoje está bem repleta, né? E agora, nos Caçadores da Bola, nós vamos falar um pouquinho sobre o Galo Pipoqueiro, terceiro vice seguido de Hulk e companhia. E rapidamente vou dar a minha opinião sobre o jogo. Uma das piores finais de campeonato sul-americano dos últimos anos, um jogo de compadre, jogadores cansados, o Hulk depressivo querendo, não conseguia matar bola, né? Um jogo
complicado e foi realmente muito triste de ver aquele jogo. O Lanús, pessoal exaltando que marcou bem, o Lanús não quis jogo, parece que desde o início disse quero ir para pênaltis e pênalti seja lá o que Deus quiser nesse planeta. E aí nós vamos para o pênalti, e pênalti não é loteria, minha gente. Uma época foi, hoje é competência mesmo, né? Hoje a gente sabe que quem tem que bater é quem está melhor. E o grande ídolo Hulk perdeu pênalti, né? O Biel, que frequentou as terras aqui do Rio Grande do Sul, perdeu 2 gols feitos, um de cabeça e um na saída. O goleiro pegou o segundo, né? E perdeu o terceiro pênalti. Deu até dó dele, que quando ele falou, ele disse assim: eu queria entrar para mudar o jogo. No pós-jogo ele disse, para fazer história, eu só não sabia que eu ia entrar para prejudicar Deu dó, a fala dele deu dó, O mas cara é o consciente, né? cara consciente foi lá, perdeu o pênalti, e o terceiro pênalti perdido pelo Vitor Hugo, que era do Palmeiras, e fizeram uma brincadeira aí, 6 titulares que jogaram o jogo, de alguma forma, vieram do Palmeiras, e a piada foi, contrataram o Palmeiras para ganhar a Sul-Americana e não conseguiram. Não deu certo. Então, Tem para um detalhe mim, também, né? foi Que é, justo, pro- Lanús campeão. que é proibido o Mineiro ser campeão da Sul-Americana, né? No ano É, pô. passado, o Cruzeiro É o ficou pro Cruzeiro, né? Racing, e esse ano o Atlético ficou pro Lanús, né? E Cara, mas aquele jogo que, tipo assim, o Lanús disse, Galo, seja campeão. E o Galo disse, não, Lanús, seja você. E depois, no final, eles decidiram nos pênaltis, né? Que é o é, jogo ruim. é o Campeonato Brasileiro, né, cara? Gentileza gera gentileza. Agora eu acho que o problema todo, cara, é que a Sul-Americana é um campeonatinho depressivo, né? É, Porque assim, quem vai para lá já é aquela coisa assim de. é a Série B da América Não, do não, Sul, né? não, não conseguiu chegar na Libertadores e também não foi competente para ficar no limbo do brasileiro, né? Que é o 15º, 16º. Então. E não é mais limbo, né? Copa Sul-Sudeste. É, agora Pois é, mas também daí tu vai jogar lá com todo respeito, mas contra o Inter de Lages, contra o Votuporanga, Esse é o sabe? título que o Inter vai ganhar o ano que vem. Se ficar na na primeira divisão, né? Cara, olha, hein, se aceitarem como quebra-jejum de 15 anos, eu assino, hein? Falando da Sul-Americana, eu gostaria de ganhar a Sul-Americana. Nunca ganhei a Sul-Americana, Não, nem. eu já ganhei, só que eu já ganhei com o Estudiantes do Verón, né, cara? Só que hoje é um campeonato que ele, assim, tu pega como o Charles disse, virou uma segunda divisão da América ali, que daí tu é. ganha para poder jogar Libertadores, sabe? Não Cara, faz eu muito vou dizer uma coisa sentido. para vocês. Eu penso assim, é um campeonato depressivo, tá? Concordo plenamente com o Edson, é um campeonato depressivo. Quem, só que eu acho que o brasileiro que cai ali tem que ganhar. E eu não estou Sim. desmerecendo os outros times da América do Sul, embora todos eles mereçam o nosso desmerecimento, né? Vivemos uma crise nos outros países, né? Os brasileiros têm dominado a Libertadores e Sul-Americana. Esse ano foi uma exceção e ano passado também, que foi o Racing, né? Mas assim, tem sido um massacre do Brasil. Então, o Atlético Mineiro tinha muito time para ganhar. Tinha assim sobrando, mas o Atlético Depressivo Pipoqueiro, terceira final em menos de um ano, né? Perdeu a final da Libertadores ano passado, perdeu a final da Copa do Brasil ano passado e perdeu a final da Sul-Americana. Então, se você observar bem aí, você vê um decréscimo, né? Era da Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana e não ganha. E a premiação também não é lá essas coisas. Eu até acho assim que a Conmebol podia. Eu acho que faria muito mais sucesso, tanto de público como venda de patrocínio, voltar com a Supercopa que tinha antigamente, que era só campeão da Libertadores que jogava. Isso, E, é isso cara, aí. era clássico em cima de É um campeonato que vale a clássico. pena, né? Que você via assim, via, Tu vai né? lotar estádio, tu vai vender bem publicidade em Ingresso, estádio, Direito de televisão, imagem ali na né? televisão. Tu vê que pra assistir a Sul-Americana é sempre em canal de segunda ou terceira linha, né? é SBT, velho. Foi SBT, né? Foi que transmitiu a Sul-Americana, né? O SBT e a Paramount, que é que Ah, transmite para, aquele mano. o oficial, Eu, né? eu entrei pela Sky, né? Pelo app da Sky e abri, quando eu abri dentro da Sky era o SBT. Impressionante, né?
Não, Olha o mas mundo, pretendo, eu acho que o Silvio Santos e o Roberto Marinho reviram no túmulo vendo isso, né? Porque eles se odiavam, né? Muito bem, não, mas pessoal. Então, é isso. Diga, Edson. não, eu voto pela volta da Sem Supercopa aí, dúvida. cara. Muito mais Sabe? interessante. Eu acho que até para quem não, para os times que, para as torcidas, né, dos times que não ganharam Libertadores ainda, pô, é um programão tu poder ver, sei lá, um Inter e Boca, Grêmio e River ali, Palmeiras e Independiente, sei lá, Penharol, é time histórico, né? É, Se pegando ali, estádio lotado. é isso. Concordo. Muito bem, a próxima pauta que nós temos aqui, nós vamos agora falar rapidamente do acesso da Série B, né? Por coincidência ou não, dia 23 de novembro, eu casei a minha filha mais velha, numa cerimônia muito bonita. E quando acabou a cerimônia, estávamos todos nós reunidos na mesa, a minha família que veio de Belém, e todos me pediram para ligar o celular e colocar no jogo do Remo para, enquanto jantavam no casamento, secassem o Remo. Eu quase apanhei nessa mesa, porque eu disse que eu estava torcendo para o Remo, por dois motivos. Um, pelo ataque racista lá de Santa Tudo Catarina, aí, e né? por coincidência, o Criciúma, se ele fizesse um gol contra o Cuiabá, ele ia para o acesso, né? Um time de Santa Catarina. Mas outro Sim. assunto também é porque, assim, né? Eu acho que essa ideia de vocês querer que o rival esteja sempre muito ruim, ela não é boa no contexto geral. Ou seja, se o Remo está na Série A e o Paysandu foi rebaixado para a Série B, vai rolar uma inveja miserável que vai capaz de tirar o Paysandu da bosta que ele tá, só para não perder pro Remo, sabe? Quando essa briga é assim. Então, quando tá todo mundo muito lá embaixo, a mediocridade reina. Ah, o que importa é que o rival tá ruim. E assim, essa mentalidade é uma mentalidade que prejudica todo mundo, né? E Embora é eu o que, e é o entenda que tá essa acontecendo. rivalidade. E é o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul hoje, né? Tá os dois na merda. E comemora o que E, o outro tá na e- merda, né? É, exatamente. o título do ano é E quem fica na historicamente. frente. Exato. E historicamente, um puxou o outro, né, cara? É Ali isso Inter aí. anos 70, Grêmio anos 80, 90, daí anos 2000, Inter de novo, sabe? Né? A gremistada se alegrando porque tocou vai descer para BC no Beira-Rio, né? É, Que ponto entendeu? chegamos, né? E quando um tá lá em cima, o outro se sente na obrigação de não perder, então vai todo mundo para cima, entende? Eu Tá acho que esse é o certo. sentimento que eu quero demonstrar. Eu sou Paysandu, eu odeio o Remo, mas para mim foi bom. Por vários motivos. Um, para o Paysandu se tocar, e já mudou diretoria, já tem um monte de gente, até o Sandro Goiano voltou para lá. Inclusive, eu queria encontrar o Sandro Goiano naquele dia que a gente foi na Arena, na terça-feira, para eu dizer para ele que, cara, resolve lá o problema do Paysandu, porque o Paysandu não pode ficar nessa situação, né? E outra coisa, eu vou ter oportunidade de ir na Arena e de e no Beira-Rio secar o Remo. Vai ser maravilhoso, né? Xingar aí com a camisa do Paysandu, dizer, vai cair de novo, né? É sempre muito interessante esse rolê. Muito bem, pessoal. Outros times que tiveram acesso aí, vocês lembram quem foi que subiu, o Lucas Rambo? Fala pra nós aí. A Vamos lá. Chape, né? Campeão Curitiba, né? Muito merecido o Muito título do Coxa merecido ali. e é time que não deve cair, né? Coritiba é um time de Série A. Eu acho que ele sempre dá trabalho para os times grandes, próximo. Já foi campeão brasileiro. É, Sim, Atlético Paranaense. Ah, voltando ao Curitiba ali, o Curitiba foi um dos times ali que ajudou muito o Grêmio na época das enchentes, né? Então, todo gremista tem uma dívida de gratidão e torceu muito para que o Curitiba subisse ali, né? Tem também o Atlético Paranaense, né? Cara, e aquilo O ali, Odair, mérito total do Odair, né? Odair é. Maionese trouxe o Atlético Paranaense de volta ali para Série A. Eu E a sei que nossa querida. eu sei que o Atlético Paranense é odiado, mas eu gosto do Atlético Paranense na primeira divisão. Próximo. E a nossa querida Eu, Chape. Que, demais a se- que, Chape, né? que deixou saudade, né? A Chapecoense, ela é o xodó do Brasil, depois da tragédia de 2013, né? Então, todo mundo, de certa forma, torce para a Chape, né? E eu E tu, acho que o e, lugar dela é ali na primeira divisão também, né? e tu vê, cara, a Chape tem um negócio interessante, assim, que com tudo que aconteceu ali, que eles deu aquela merda no avião lá que
Morreu desde o elenco inteiro até a diretoria. Imprensa, foi tudo. Sempre que, cara, quando eles caíram, eles sempre voltaram no ano seguinte, né? É. Tu vê, eles não ficam lá no, na Essa merda vez mais de agora um que eles ano. ficaram 2 anos, se eu não me engano, acho É. que a última, quando eles caíram foi em 2000 na época do Soares, eles ficaram 24 e voltaram agora, 24, 25. Não, mas eu digo assim, comparado com o Cruzeiro ali, que pô, já era um time multicampeão, estruturado, baita torcida e pagou os pecados ali, né? Acho que ficou 3, 4 anos Três, quase, quatro né? anos. O Botafogo ficou É. 2, né? E o Ah, Cruzeiro ficou 4 anos. e a Chape, pô, um time do interior de Santa Catarina, que já não tem, assim, uma tradição no futebol, nunca ganharam o Campeonato Brasileiro no estado ali, então os caras terem essa organização e essa competência de não passar muito tempo no inferno, né? É, é muito bom. E mais, e mais uma vez o Novo Horizontino bateu na trave, né? Pelo Terceiro ano ali. terceiro ano seguido, e a maldição do Batista Filho, né? Do Eduardo Batista, né? Ele Ah, bate na trave com todos os times que chega nos últimos 3 anos, né? Não, é ele o fica em quinto, ele flanelinha, fica em quinto, né? Sabe ele é por quê? flanelinha da B, né, cara? Ele Porque fica ele não é, lá. porque ele não é o Guto Ferreira, irmão. Guto Ferreira é o rei do acesso, cara. Sexto ou sétimo acesso do Guto Ferreira, né? Ele e o Givanildo. Ele e o Givanildo, os reis do acesso. Que legal, teremos aí alguns times para diferentes, né? Muito diferentes. O Remo é totalmente diferente, mas o Atlético Paranaense e o Curitiba sempre vigoram ali, né? O Curitiba fazia tempo, hein? Curitiba fazia tempo Ah, que não subia. E a Chape voltando. É. Muito bem. Um detalhe, né? O Remo, o Inter que se cuide com o Remo. Que o Remo já eliminou o Inter 2 vezes na Copa do Brasil, né? É, você muito bem. eliminou? Em Agora. 1930, eu acho, alguma coisa assim. Não, teve uma recente agora, em 2000 e Não, mas, alguma não, coisa, mas- teve não, uma. não, mas acho que o. Não, acho que o Inter passou do Remo, caiu pro América Mineiro. O América Mineiro foi uma É, desgraça na Copa do Brasil. América Mineira e Globo. Pá, aquilo é inacreditável, assim. Muito bem. Agora nós vamos fazer aqui uma rápida Achei. análise, Só para né? finalizar aqui, Charles, eu não posso deixar de falar isso. Foi em 2003 que eliminou o Ah, Inter, e em 2014 o Inter foi 6-1 ali, né? Que o Inter ganhou, então foi só uma vez. Eu falei foi só duas, é uma só uma vez. vez. Tô Foi corrigindo. uma vez. Mas se Muito bem. passou com 6-1, a outra até esquece, né, cara? A outra foi um acidente, né? Agora nós vamos fazer uma análise rápida aqui. Primeiro eu vou falar do jogo do Palmeiras e Grêmio, e o Rambo vai dar aí a sua análise sobre o olhar para a torcida do Grêmio. Depois nós vamos fazer uma análise de Inter e Santos, que foi na anterior, né? Inter e Santos foi na segunda, se eu não me Na engano, né? segunda-feira. E depois nós vamos tentar trilhar aí o caminho da saída do Inter e a tentativa do Grêmio de chegar numa pré-Libertadores, tá bom? Vamos começar aqui com Palmeiras e Grêmio. Palmeiras e Grêmio foi um jogo muito atípico, assim, né? Porque a formação que o Palmeiras fez no primeiro tempo conseguiram tocar bola. O primeiro tempo foi todo do Palmeiras, né? Foi um jogo bem, muito toque e tal, e com um toque de bola de alguns minutos, o Palmeiras chegou a fazer um gol, né? Fez um gol ali, o Facundo Torres sozinho subiu de cabeça numa bola cruzada ali pelo Jefté, mas a bola foi toda trabalhada pelo lado direito, né? Então fez ali aquele gol. E aí o Palmeiras, né, fez esse gol e deu uma leve recuada. Até porque para acabar o primeiro tempo, né? E o meio de campo do Grêmio não estava funcionando bem, embora o Arthur estava bem. Mas o amante da alma do Mano Menezes, chamado Edenilson, não estava conseguindo dar continuidade, estava se atrapalhando com as pernas, não estava conseguindo matar a bola, perdendo lances de velocidade, que era só trocar a bola rápido, chegava. Aí, na perseverança do Grêmio, um lateral no último minuto, e quem vai cobrar? Marcos Rocha, ex-Palmeira, e era o cara que fazia como é que se chama? Lateral com escanteio, né? Tem um nome que os caras. Latereio. Um Latereio. latereiro, fez um latereiro que todo mundo sabe que ele ia fazer aquilo, e o Palmeiras conseguiu tomar um gol ali, numa desviada de bola, caiu no pé do Amuso, e aquilo desestabilizou o Palmeiras. O Palmeiras voltou no segundo tempo nervoso, né? Até porque estava dando tudo certo. Até aquele momento estava 1-0 Palmeiras e 1-0 Galo. Caía para um ponto. O Palmeiras se animou ali para tentar. Cara, é agora, tomou esse gol. E para piorar a situação, o Mano Menezes mexeu muito
muito bem no time. Ele tirou o Edenilson no início do segundo tempo, que é uma coisa que ele não faz. Ele segura o Edenilson muito tempo. E colocou o William, tirou o Pavon, que também perdeu bolas, embora ele tenha dado uns dribles interessantes no primeiro tempo, mas não estava dando continuidade na jogada. Colocou ali o Alisson. O Alisson não foi tão bem, mas levou perigo, mas o William, juntamente com o Arthur, pegaram o meio de campo do jogo e disse: ha, ha, hu, hu, meio de campo é nosso. E o segundo tempo foi do Grêmio, né? E tomamos aqui, como palmeirense digo, tomamos um pênalti infantil. Os dois pênaltis foram infantis, né? O Mas eu não primeiro tô. pênalti é inacreditável, cara. Tinha Tu três vai com palmeirenses e um três cara vai caras lá. E o segundo já se joga na costa. Mas eu não estou tirando o mérito do Grêmio na partida. O Grêmio dominou o segundo tempo. Poderia ter feito mais gols, né? E como resultado aí foram agraciados com o pênalti de um time que estava nervoso. E aqui acaba uma piada do Grêmio do primeiro semestre. Tinha um comentarista aqui, chamado Matheus Tasqueto, o Mateuzinho, que ele dizia que o Inter só ganhava quando tinha pênalti. E que o time, o maior. Lembra disso, Edson? Que o maior Como é que esse beneficiado de pênalti no Brasil era o Inter. E olha só que Não, curioso. e ele tinha a frasezinha dele do sem meu pênalti eu não consigo, né? Né? Esse é meu pênalti, eu não consigo. E olha só que curioso. Pênaltis duvidosos, né? O ano, Diga-se de Ah, o ano passagem. está acabando e qual é o time que tem mais pênaltis marcados a seu favor? O Grêmio. O mesmo Grêmio que no início do primeiro semestre dizia-se que havia uma conspiração internacional de arbitragem contra o Grêmio. E o Grêmio não, teve aí. e que o Marlon do Grêmio chegou a dizer, é, não sei se mas, foi depois do Grenal, depois de um jogo desse, que o Inter era o maior beneficiado então, e o que eu quero por dizer com pênalti isso? Eu do não estou campeonato, né? diminuindo a vitória do Grêmio. O que eu quero dizer é que, como diz o sábio Edson, a banca paga e a banca recebe. Uma Banca hora erra. recebe. E agora acertou. E os dois pênaltis foram muito bem acertados, não precisava nem ir no VAR. Eu, como É, palmeirense, o camuflado ali no inacreditável é camarote, o disse: cara inovar, né, cara? pênalti, pênalti, tem que O cara marcar. deu um Pênalti. bico nas pernas do Carlos Diniz, não tinha como. Aquilo ali foi um pênalti muito E infantil. o outro se jogou na costa do Arthur, né? Como que diz assim: quero Não, você pra mim. Né? Então, Deixa eu ir mas, junto, Arthur. O que vai fazer? parecia, não parecia coisa de profissional, cara. Aquele primeiro pênalti ali, tu vê três caras marcando um e o cara e vai tu lá e fazer. arrebenta o Carlos E Vinícius. não. E os dois pênaltis do Carlos Vinícius, vamos combinar, hein? De primeira coisa, o primeiro Lomba caiu de bunda, o primeiro O pênalti. outro foi o William que bateu o O segundo. outro foi o William. Ruim, né? Então, muito mérito do Grêmio. O Grêmio, como costumeiramente, consegue fazer boas partidas em casa, né? E agora galga o caminho aí para tentar uma vaga, nem que seja na pré-Libertadores. Rambo, a minha visão bate com a tua do jogo? Estávamos lado a lado naquele camarote maravilhoso assistindo esse jogo? Sim, privilégio, né? O Grêmio teve o jogo teve dois extremos, né? O primeiro ali, o Palmeiras, né, fazendo o jogo dele, posse de bola, o Grêmio também fazendo o seu próprio o jogo que costuma fazer, mesmo jogando em casa, entregando um pouco mais a bola pro adversário. E o Palmeiras, quando tem esse tipo de bola à disposição, ele trabalha. Não teve tantas oportunidades de gol assim reais, né? Mas trabalhou muita bola, chegou no último terço do campo ali e na que teve mais próximo ali, uma falha de marcação do meu ponto de vista do Kahneman e até do Marlon ali, né? Um disse pro outro marca e o outro disse que, daí quando foi gol, né? Mas ali o Grêmio conseguiu reverter, né, para os 26.149 torcedores, da qual eu e o Charles estávamos fazendo parte nesse dia, né? O Charles E ali, foram mais um, três colegas nossos também, foi bem legal o rolê. o Charles, mesmo sendo o lado verde da força, estava ali se contendo, né? Porque sabe que estava não podia Território inimigo, né? não podia se manifestar muito, né? Então a gente estava ali xingando, né? Ah, o porco, não sei o quê. O Charles ali, né? Não podia falar nada, né? Mas foi bom, né? Então, como sempre, eu vejo ali um jogo, a diferença que o Arthur faz no time do Grêmio não é querer ser repetitivo, mas a cada jogo ele mostra ali. No primeiro tempo ele estava um pouco nervoso, ele teve algumas jogadas ali, mas depois do segundo tempo ali com o William dominaram o meio de campo, como o Charles disse, né? Agora é nosso, o meio campo é nosso. Carlos Vinícius mostrando ali que foi um tiro certeiro do Grêmio ali na contratação do Carlos Vinícius, né? E eu descobri essa semana que ele foi oferecido para o Fluminense
Fluminense não quis, dizendo que o Everaldo era melhor, e o Everaldo tá 24 jogos sem marcar um gol. Né? Então, muito obrigado, Fluminense. Se tiver algum torcedor do Fluminense aqui ouvindo o podcast, quero deixar meu abraço e a gratidão ao Fluminense por não ter contratado o Carlos Vinícius, né? E o Amuzu ali, que agora, né, tá cada vez mais gaúcho. Né? Então, você achou que ele estava com um problema muito grande ali de adaptação. Acredito que ele foi abraçado pela Idioma. equipe, idioma, foi abraçado pela equipe. Então, antes a única pessoa que ele conversava era o Bright. Então, acredito ali que agora já tem mais. Tem o William, que jogou muito tempo na Inglaterra, o Carlos Vinícius, o próprio Arthur. Eu acho que tem esse. A gente vê o carinho da equipe quando ele marca um gol, sabe? Aquele abraço não é um Ele é abraço de acolhido, comemoração, né? mas de Ele é acolhido. acolhimento, sabe? Então, isso acredito que fez muita diferença e foi um golaço. A bola sobrou para ele ali. O Marcos Rocha cobrou lateral, o latereio. Ali eu acho que foi o Carlos Vinícius que deu a casquinha, né? Que nem dizia o Filipão, a casquinha, dá a casquinha. O Carlos Vinícius deu a casquinha e o Amuso pegou de primeira. Ele E fez assim, se um o baita de um Amuso golaço, não né? vai de primeira, alguém ia marcar ele. Ele só tinha É. aquilo para fazer e ele fez bem feito. O tempo de reação, né? É. Não, e aquele gol, sabe aquele gol estratégico na hora certa, porque mudou o ambiente ali quando nós estávamos ali. Era um ambiente, já estava se tornando, digamos assim, um ambiente hostil pro time da casa, sabe? Não tinha mais aquele apoio. A geral cantava, mas não tinha mais aquele apoio. Mas quando saiu o gol da Muso no último minuto do primeiro tempo, mudou a atmosfera. E o Grêmio já entrou no embalo para o segundo tempo, que foi ali que fez a grande diferença, né? Então, dá para dizer como a minha palavra inicial ali, né, no podcast hoje, que é o UFA. Grêmio ali, então, com seus 46 pontos, então confirma a permanência, dá um pouquinho de esperança para o Grêmio aí, para daqui a pouco tentar uma pré-Libertadores, porque o Grêmio joga agora. O próximo jogo joga contra o Fluminense em casa, na Arena. O perigoso é jogar com o Fluminense no Maracanã, né? Fluminense na Arena e depois pega o Sport, ou não sei bem a ordem. Mas tem chance, mesmo que remotas, mas tem chances ali. E eu acredito que fazendo algumas contratações pontuais, 2026 vai ser um bom ano pro time do Grêmio. Muito bem, agora nós vamos falar do jogo Inter e Santos, que por coincidência, o primeiro tempo eu assisti aí. Que horas foi esse jogo? 9h30, né? 9 horas. 9 horas. Eu assisti ali o primeiro tempo do jogo, eu assisti em Gramado. Minha família estava ali por ocasião do casamento da minha filha, eu levei meus pais para conhecer a Serra, e no restaurante, né, sem nenhuma, eles me conhecem, eles sabem que eu sou viciado, é reunião de família, não estou nem aí. No casamento eu abri o celular para secar o remo neles, né, e eu coloquei o celular e fiquei vendo o primeiro tempo, e o segundo tempo eu escutei descendo a serra, né. E assim, a minha percepção, Edson, eu não sei a tua aí, você vai falar, né, é que é o seguinte, né, mais uma vez uma grande oportunidade passa diante do Internacional. No primeiro tempo até bom, né, fora dos padrões do Inter de ser um time repetitivo, cansado. Pelo contrário, o primeiro tempo criou, mas existe uma maldição instaurada dentro do Internacional que se chama Rafael dos Santos Borré. Né? Ele assim, ele não consegue nem completar a jogada, ele perdeu alguns gols imperdíveis, principalmente aquele que sobra para ele, ele bate fraquinho. Ele Aquilo de ali era cabeça, aquele de cabeça. Então, aquilo ali eu voltei em 2023 com o Valência errando aquela cabeçada contra o Fluminense, cara. O cruzamento foi igualzinho. aí o que que acontece? Isso gera uma ansiedade no Inter, né? Porque tem a dificuldade para poder fazer um gol, faz. Teve outras oportunidades, claro, era para sair com 3-4-0, não faz. E como sempre, como tem sido esse ano, virou o segundo tempo do Inter, muda uma chave física nas pernas do time. E assim não conseguiram mais criar e deixaram o Santos vir para cima. O Santos empatou e quando o Santos empata ainda tinha aí uns 10, 15 minutos de jogo e não tinha perna para tentar Acho que tinha até mudar. mais, cara. Acho que tinha É, uma meia hora ainda de. e não tinha perna. Então deixou uma grande oportunidade passar que ligou um alerta mais do que já estava. Porém, meus amigos, o Inter não será rebaixado. Porque o Vitória, embora se o Inter perder para o para o Vasco. Vasco no sábado, agora é sábado? Não, É é hoje? hoje. É É hoje, hoje. perdão, se perder para o Vasco hoje, ainda assim não corre risco.
E se o Santos empata, o Santos não ultrapassa o Inter também. E o Vitória já jogou essa rodada antecipada contra o Palmeiras. Então, essa rodada, tranquilo. Na Eu não sei próxima se é rodada, eu não sei se é o Santos ou se é o Vitória que joga hoje também, não, às 9 Vitória, e pouco. o É Vitória, um dos dois, um dos dois Vitória joga joga hoje contra o também. Mirassol, né? Vitória joga contra o E Mirassol, mas o, não e o vai. Santos foi o Sport, né? Então assim, o Vitória tem um jogo a menos. Então aí vai rebaixar o Vitória. Então, por mais que o Inter talvez perca hoje, e ele vai jogar contra o São Paulo mordido da goleada que tomou ontem, a tabela do Vitória também não ajuda, né? Mas aí, Edson, ainda não entramos nisso. Qual foi a sua visão do jogo do Inter contra o Santos? Que é um jogo que era para ganhar de qualquer maneira. Mas, cara, a minha visão, assim, é que o Inter, mais uma vez, sei lá, talvez a terceira ou quarta vez seguida que a gente acaba falando disso em jogo no Beira-Rio, que ele faz um primeiro tempo como nunca e termina o jogo não ganhando como sempre, né? Então, a gente até brinca ali, o Borré tá perdendo muito gol, é um jogador caro, né? Ele custa quase 2 milhões por mês. Mas eu acho, cara, que o problema do Inter vai muito além disso. Assim, o Inter hoje é um clube doente. Andou atrasando o pagamento de aluguel de CT da base esses dias. Então, o técnico vai para a coletiva e parece que não sabe onde ele está. Ele chega assim, mas no próximo jogo, se nós repetirmos o primeiro tempo que nós fizemos, a gente tem tudo para continuar na Série A. O problema é que a gente está falando isso desde o jogo contra o Atlético, né? Fez um primeiro tempo bom, jogou com um a mais o jogo inteiro, terminou o jogo e não ganhou. Aí assim, não, mas quando a gente jogar contra o Bahia, o primeiro tempo que a gente fez contra o Atlético, a gente tem tudo para ganhar o jogo. Aí joga contra o Bahia, abre 2-0. Só que no final do jogo faz um baita primeiro tempo. No final do jogo toma um empate, poderia ter perdido se tivesse mais 5 minutos de jogo. Aí vai para a coletiva e, de novo, se a gente jogar contra o Santos, com a mesma, É o fazendo o mesmo, é primeiro um tempo que a gente ciclo fez. repetido, né? E é uma Imagina, olha a coisa. importância daquele gol do Ricardo Matias contra o Ceará, né? Cara, Rapaz, aquilo ali. ali, acho que é ali que salvou o Inter. Foi aqueles 3 pontos da vitória contra o Ceará ali que eu acho que vão salvar o Inter do rebaixamento. E eu acho que, cara, vai muito além do Borré, sabe? É que o Se a gente Borré, pegar é que o Borré é 2 milhões por mês, né? É isso que revolta, né? o problema é o preço, porque o Valência, acho que era 1,5. Tava aqui no Inter também, todo mundo querendo o cara longe daqui, o cara foi pro Pachuca lá, desandou a fazer gol, sabe? Então eu acho que o problema tá muito além o Inter virou um moedor de jogador, cara. Que o É. Alan Patrick também ficou 2, 3 temporadas aí. Melhor. Tinha gente que chegava a pedir oportunidade para ele na seleção. E agora o cara parece um idoso subindo escada de porta de ônibus, sabe? Mas no primeiro tempo foi bom do Alan Patrick, viu? Mas o problema é o Sim. segundo, né? O problema é o segundo para todos, né? E aí e chega num ponto assim que a torcida não consegue nem se indignar mais, cara. Para mim, na segunda-feira ali ficou claro que aquela ali foi a última chance que a torcida deu pro Inter esse ano. Sabe, eu acho que contra o Bragantino ali pode estar precisando do que for, botar portão aberto, não cobrar ingresso de ninguém, o pessoal não. Que se com o ingresso a 20 pila, o pessoal já não lotou o estádio, sabe? Não vai ser. Enquanto o Barcelos estiver na diretoria, infelizmente, vai, como disse o Baldasso, acho que foi ontem, que a cada dia cai um esqueleto do armário, né, cara? Algum problema, algum vexame, algum constrangimento. Então, o Barcelos chegou num ponto assim que eu nunca vi um negócio tão nocivo, tão nefasto para um clube quanto essa gestão dele, assim, porque em 2016, quando o Inter caiu lá, o Inter pegou e, assim, fez jogos bons e teve jogo que acabou inacreditavelmente não ganhando, assim, mas a gente ia pro estádio sabendo que o time podia ganhar o jogo, sabe? E Não, hoje em e não dia a assim, gente eu falei para todo mundo que ia ganhar. E o primeiro tempo eu disse, viu? Viu? Eu mandando mensagem para todo mundo, viu? Vai ganhar.
E hoje em Vai, dia a vai gente não ganhar. acredita mais. Hoje em dia a gente vai pro estádio, assim, tomara que dê, sabe? É. A gente não consegue acreditar mais no que o time por si só vai resolver o problema do Inter. Eu acho até que se pegar o caminho do Inter e do Grêmio daqui por diante, assim, o Grêmio agora podendo desejar uma pré-Libertadores ali, para mim é a mesma situação do Inter, cara. Os dois, se conseguir o objetivo de cada um, vai ser muito mais pela incompetência dos outros do que pelo que está produzindo, assim, porque o Grêmio, assim, não, mais pela dificuldade de ponto mesmo, de conseguir uma pontuação que garanta, assim, não pelo futebol, pela pontuação, mas aí tu vê, por exemplo, o São Paulo vai no Maracanã ontem e toma 6, podia ter tomado 8, sabe? Contra o Fluminense, então, e é um time que tá ali brigando também para essa vaga na pré, caso abra um G8 ali. E, O cara, Grêmio não pode, não consegue ter as duas coisas que o torcedor anseia, que seria Libertadores e rebaixamento do Inter. Porque para conseguir Libertadores, o Inter tem que ganhar do São Paulo. Então, exato. é um ou outro. Mas eu já ouvi um gremista ontem dizendo que ele abre mão da Libertadores para É. ver o Inter na merda de novo. Aí esse é o pensamento aquele pequeno. Eu Exato. quero Libertadores. Mas é que como tá ruim para os dois, entendeu? Assim, até o jogo até terça-feira, a diferença dos dois é o Grenal, Né? né? Então, agora parece que tá ficando claro, assim, o Grêmio tá um pouquinho, não muito mais, mas tá um pouquinho mais organizado para que a gente poderia falar aqui, pô, era o time C do Palmeiras, mas o Grêmio fez o que tinha que fazer, ganhou o jogo, sabe? Né? O Grêmio tá O ali, Inter, fazendo a lição de casa, né? exato, e o Inter pega o Santos sem o Neymar no Beira-Rio ali, sabe, com promoção de ingresso, com toda aquela coisa, com um DJ vagabundo colocando Vai música que não descer. devia lá, e vai, e não consegue, cara. Tu vê assim que o time faz uma força absurda para produzir, para criar. E aí quando chega lá na frente, assim, o ataque do Inter não existe. E daí tava assim o Carboneiro, que é o único cara que quebra a linha ali, que tem uma jogada pessoal, vai para cima, tira marcador do lugar, o cara dá o suspenso. E o Borré, bom, tu larga a bola no pé dele, é a mesma coisa que tu chutar a bola para um cone ou devolver para o zagueiro, né? Muito bem, pessoal, é isso. E aí a gente já bateu um pouquinho do papo da próxima pauta, né? O Grêmio aí, se ganhar do Fluminense em casa, acho que é meio pezinho numa pré-Libertadores, né? Ele está disputando direto ali com o Fluminense, né? E a tabela do Campeonato Brasileiro ali, nós temos aqui o Grêmio, Corinthians, Ceará. Ele tá, na verdade, o Grêmio tá a um ponto, né? Que é o Corinthians que tá não, o Corinthians tá na Sul-Americana. Pré-Libertadores é em Eu acho que o O São, Grêmio o tá São Paulo tá azul. É na o indo porta São, São ali. Paulo. é o Fluminense, né? É o Fluminense, mas por causa do Flamengo vai O abrir um G. Fluminense, o Fluminense esse Não, é que garantiu ele já tem ontem. o O Fluminense G7, né? garantiu ontem. Ele O tem o Fluminense, G7 o hoje. Fluminense, Tem o G7 hoje, o vai ter Fluminense e o G8, Bahia né? se garantiram já. O G8 depende muito se o O Cruzeiro for Cruzeiro, né? campeão da Copa do Vai Brasil ser. ou o Fluminense. O Cruzeiro vai ser campeão da Sul-Americana. São três brasileiros, mano. Ou é Corinthians, mas o Corinthians não tá no. Vai ser Cruzeiro, É, aí não, vai abrir G8, aí pega a vaga do São Paulo, que é 45, e o Grêmio tem 40 pontos. Tem que ganhar os dois jogos, no mínimo. 46 o Grêmio tem. O E Grêmio, o São Paulo estava com é, 48, né? São Paulo com 48, o Grêmio tá com 46. Isso, Só que o Grêmio isso. tem 2 jogos só, né? O Também São pra... Paulo também, que o São Paulo perdeu Ah, é verdade, jogou ontem, daí pega o Inter e a o, briga e É, o a então, Vitória. briga ali o Grêmio é precisa do ganhar os 8 dois no super. jogos. Se o Grêmio Porque o ganhar os sétimo dois jogos, não colocado tá depende de com. ninguém. O sétimo colocado tá com 56. Nem São Paulo, nem Grêmio, nem os demais ele busca. Então a briga ali é pelo provável G8. É o São Paulo, Grêmio, Bragantino e Corinthians e Atlético Mineiro. O resto é contra o rebaixamento. E o São Paulo vai definir quem cai, né? É. Ele pega Muito o Inter bem. e o Vitória na Já o sequência. Inter precisa de uma vitória desesperada hoje, não porque ele vai cair,
mas é para poder ter um final de ano não tão no cagaço miserável, né? Cara, mas eu já não consigo acreditar nisso, assim. Eu acho que o Inter vai fazer 44 pontos ali e vai se livrar pelo saldo de gols. Eu acho Mas que o Inter ele ganha do ou ele Bragantino, do, ganha. do Bragantino Pois ganha. é, não sei, cara. Eu acho que ou ele empata as três, ou ele vai perder duas e ganhar uma ali. Eu acho que ele não faz mais que 3 pontos nessa finaleira da. É, eu também acho Bom que do Inter é não. que ele tem uma vitória a mais, que daí se ele ganhar mais uma, eles não buscam ele. Então o Inter tem 10 vitórias e os demais ali tem 9, então a menos que ele perca os dois jogos, né? É, e tem que ver também o que vai acontecer com o Ceará, né? O E o Ceará Ceará tá com possivelmente não ganha, 42 não ganha ali, mais nenhum jogo, não pontua né? mais. Então, se o O Inter Ceará é empatar todo mundo, é duas, já contra o tá ali, já G4, se. talvez contra o Palmeiras, viu? Em casa, Palmeiras pode estar ressacado da Libertadores ou para o bem ou para o mal. Então, E eu acho que se o Santos não ganhar do Sport, o Fortaleza escapa, cara. tem isso. O Fortaleza tá merecendo escapar pelos últimos jogos dele Ganhou do Bahia na Liga fora, ganhou em Ganhou as duas contra o casa. últimas seguidas, Bahia. né? É. E É, ganhou fora do Bragantino agora também, né? Quem é. diria o Palermo, né, que é o técnico do Fortaleza, né? Mudou o time, É. hein? Mudou o time. Muito bem, meus Eu gosto amigos. do Palermo que ele tirou uma Libertadores de mim. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a final da Libertadores que é amanhã, né? Ambos os times, tipo Flamengo e Palmeiras, chegam muito desgastados no final do ano, né? Tiveram uma finaleira aí de Campeonato Brasileiro muito aquém, embora o Flamengo tenha conseguido ganhar 2 jogos e empatou um importante, e o Palmeiras não ganhou nenhum, empatou dois, né? E isso fez com que o Flamengo abrisse 5 pontos e digo para vocês, nada que aconteça neste campeonato fará o Flamengo perder esse campeonato, porque se ele tiver um empate, ele vai ser provavelmente o campeão, que o Palmeiras não ganha os 2 jogos, né? O Palmeiras não vai ganhar contra quem é o próximo aí do Palmeiras, já jogou É que agora o Palmeiras também ele só é campeão se o Flamengo perder todas, né? então E O ele ganhar Palmeiras vai todas, então ganhar do não vai. Atlético Mineiro, mas não ganha do Ceará. Então é muito desgastante aí, dependendo da final. E eles chegam para a final, e eu vou ser assim, eu não sou aquele cara que diz assim, não estava torcendo, mas é campeão. Eu não sinto muito, né? Eu sei do que o Abel é capaz de mudar a forma de jogo, de fazer uma leitura surreal e transformar uma vitória. Mas eu penso que hoje é 70% para o Flamengo e 30% para o Palmeiras. O Flamengo é esmagadoramente o favorito. Pelo momento. Segundo, porque já ganhou um título, né? Então ele não entra nervoso como o Palmeiras entra nervoso, porque não vai ganhar nenhum título esse ano e vai perder Brasileiro e talvez Libertadores para o seu rival do momento, né? E com isso tudo, o lado da revanche está com o Flamengo, tem isso também, né? Porque o Palmeiras ganhou a última em cima. Então, assim, se você somar os elementos, eu diria que fisicamente o Palmeiras chega um pouquinho à frente. E olha só, e aqui vai um recado para os críticos do gramado sintético. O Palmeiras é o clube da Série A com menos lesão, jogando e treinando intensivamente no gramado sintético. Eu não quero entrar na discussão, só estou dizendo que existe o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? Como é que os caras não se machucam, né? Mas eu acho que esse aí é problema, eu acho que é mais para time visitante, né? É. Que aí joga no natural, aí quando pega o sintético ali dá um Mas o impacto Palmeiras diferente, também mas. joga lá no natural quando joga fora de casa, né? Todo mundo, Não. mas tudo bem. É verdade que o Palmeiras é mais adaptado. Então o Palmeiras chega um pouquinho fisicamente melhor, mas o emocional e o coletivo do Flamengo é muito superior. O Flamengo está bem emocionalmente, está em paz com a torcida, vai ser campeão, né, do brasileiro, e é um título gigante ser campeão brasileiro. E também É pelo dinheiro, né? e também eles têm muitas opções. Assim, os times titulares, Palmeiras e Flamengo, eles se equivalem, tá?
com uma diferenciação para o Flamengo. Mas os times reserva dos dois, o Flamengo é muito superior, né, ao time reserva, vamos dizer assim, do Palmeiras. Então eles têm emoção em dias, têm motivação, é a revanche e tem dois times para entrar em campo se for necessário. E o Palmeiras está bem fisicamente, mas emocionalmente abalado, né? O tal do cabeça fria do Palmeiras não tem acontecido nos últimos 5 jogos. A grande exibição foi a vitória contra a LDU e só, né? E assim, meus amigos, eu me preparo para um jogo muito aflito e se eu fosse apostar, apostaria no Flamengo. Mas eu sou palmeirense e eu conheço o Abel, então eu estarei torcendo para ganhar uma segunda Libertadores em cima desses urubus e a gente poder rir da cara de todo flamenguista na segunda-feira. Como é que vocês enxergam essa final aí? Eu acho que vai ser equilibrado, assim. Eu acho que pegar o momento de um time e do outro, a diferença dos dois é essa última sequência, assim, que a gente até tinha comentado a questão da moral do Palmeiras, assim, de chegar com a moral muito embaixo, porque ele ficou 2 jogos em casa que ele não conseguiu nem fazer gol no Vitória do Fluminense ali. Perdeu boas oportunidades de deixar o campeonato aberto até o final. Mas eu acho que a final de Libertadores é outra, tipo, é outra chave ali, né? Que É, o os Palmeiras caras liga uma segunda chave, isso aí. sabem que é jogo único ali, que é naquele dia, e tem que ser naquele dia, então a mentalidade acho que já fica um pouco diferente. Até por eu acho que até não ter conquistado nada ainda talvez ajude, porque aí tu chega mais na necessidade de, de poder ganhar uma coisa num jogo só, né? A- Ao invés do relaxamento de daqui a pouco o Flamengo vai jogar ganhando o Ceará, virou campeão brasileiro. O Flamengo está muito confortável no brasileiro. Isso aí talvez ajude para entrar mais leve, né? Numa final de Libertadores, só que a gente sabe que jogo de Libertadores por mais que envolva time do mesmo país, é uma pegada diferente, né, cara? Tem uma atmosfera, um espírito diferente que tu tem que entrar ali para tu não joga do mesmo jeito que tu joga o Campeonato Nacional, né? E o que me deixa um pouquinho mais motivado e esperançoso é que o Flamengo também não tem feito grandes jogos, né? E só abrindo parênteses, não é mimimi, né? Bruno Henrique, 6 gols decisivos nos últimos jogos, um cidadão condenado, né? Por, Deveria estar no mínimo suspenso, né? É verdade. mas faz parte, né? E você, Eu Rambinho, como já vou você cravar o enxerga esse resultado. jogo? Eu vou cravar o resultado da final da Libertadores. 2-0 pro Palmeiras. Por quê? Porque eu acho que o Abel ele sabe jogar esse tipo de jogo, tá? Ele sabe jogar final. Eu acredito que ele tá preparando o time para esse jogo específico, porque o Palmeiras nos últimos jogos ele tá aí reconhecido aquele Palmeiras que ganha, que deu o show com a LDU quando precisava do resultado, sabe? Então eu acredito que essa final o Palmeiras ganha, não é porque o Charles é palmeirense que eu tô dizendo isso, tá? Mas eu acredito que o, o Abel, ele tá muito tranquilo. É uma tranquilidade de quem sabe o que está fazendo. Não, a gente vê no jogo agora, Grêmio e Palmeiras, ele estava testando umas coisas assim muito malucas, sim, ele estava nos piti dele na beira de campo, mas depois que encerrou o jogo, daí volta aquelas atenções para a final de novo, porque está vivendo aquele momento do jogo que ele tá sendo jogado, mas eu acredito que ele está muito tranquilo e ele tem um plano. Aquele mesmo Abel que disse que seria uma noite mágica, aquela da final da semifinal da Libertadores, eu acho que é o Abel da final ali dessa Libertadores, Flamengo e Palmeiras, é um Abel que tem um plano e eu acho que ele vai executar e vai fazer com que o time jogue. Porque é um cara, além de estratégico, tático, é um cara que sabe motivar o time e faz com que o pessoal corra por ele, né? Eu acho que O jogo Entendi. confia, né? não, eu, ele é um líder nato. Eu vejo o Abel assim como uma referência no aspecto de liderança.
E digo O mais, meu Tira o hein? palpite, Piti e as maluquices dele, né? E digo mais, o o meu Abel. palpite é pênaltis. E quem leva nos Eu acho que vai pênaltis? para os pênaltis ali. Se for Pois pra é, eu pênalti. acho que vai para os vai para pênalti, vai ser decidido naquela um para cada um. Eu acho que E nos aí, pênaltis só que daí da Flamengo também, porque o só Palmeiras que daí tem tomado. eu não arrisco o campeão nos pênaltis, porque daí os dois goleiros são pegadores de pênalti. É o meu É, goleiro Mas para também. mas para mim vai para pênalti e vai ser decidido naquela quando começa um para cada ali, sabe? alternativos, nos alternativos. Os alternados ali, né? Olha só, e eu quero dizer também que o Abel. Tudo é estratégico, né? O Abel ele é um cara que ele não se move se ele não pensar antes. Ele realmente tem um plano para tudo. Pode ser que o plano dê errado. Ele acabou de anunciar hoje, né, que fica no Palmeiras até 2027 e era um mistério. Por que que o cara deixa para falar isso na véspera? Né? Não é à toa. Ah, você não assinou, não E precisa tá desde assinar. 2020, hein, né, cara? Eu falei para presidente, eu fico até 2027. Então, eu acho que o grupo sabe. Ele só anunciou e a outra, ele quer colher alguma coisa de qualquer Sim. forma que beneficie aí, né, a gestão da Leila e a sua própria gestão no clube. Muito bem, minha gente, é isso, né? Encerramos aqui hoje mais um episódio, né? Na semana que vem nós vamos falar desse final de semana, dos jogos da quarta, que já terá quase tudo acontecido, da final da Libertadores, e também vamos falar do Fair Play financeiro que foi lançado pela CBF nessa semana, que vai responsabilizar aí os clubes com responsabilidade fiscal, financeira e endividamento, né? E aí a gente vai discutir melhor isso na semana que vem. Mas foi um prazer estar novamente aqui com meus colegas, com meus amigos queridos, que dividem essa bancada maravilhosa desse programa, que já tem 100 pessoas em média que ouvem por semana. Ah, mas Que maravilha. o podcast da TNT são 100 mil. Mas é a TNT. A TNT não começou como a gente começou, né? A gente está aqui de coração aberto. Eu não posso dar o spoiler completo, mas nas próximas semanas teremos alguns ex-jogadores fazendo entrevista aqui conosco e a gente vai poder trocar uma ideia com eles, falar umas coisinhas bem interessantes. Então fique ligado nos Caçadores da Bola, o seu resumo semanal. E na semana que vem a gente volta com tudo de bom, que é o nosso esporte favorito, a bola que move o mundo. Um grande abraço, Edson. Um grande abraço, Rambo. E Um vamos abraço. embora. Bom final de semana e segunda-feira, no próximo episódio, Palmeiras campeão. Não temos como tolerar flamenguista sendo feliz. E Então tá. internar, né, cara? E nos deem o orçamento da TNT e a gente acaba com o planeta, né, cara? É verdade, é É verdade, verdade, é verdade, é verdade. Então tá bom, meus amigos. Um abraço. é verdade. Então tá, obrigado pessoal pela companhia. Vocês me desculpem, mas ele pipocou. Ele é um bananão. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Olha, dá pra botar essa porcaria pra aqui? Brasil! Beleza.